puder dar um glória a Deus. Fala, Jesus, eu te amo. Eu preciso de ti, Jesus. Me torna sensível à tua presença, Senhor Jesus. Se você puder falar, Senhor, eu me coloco com o coração disponível para o seu trabalhar. Eu quero ser transformada. Eu quero parecer com o Senhor. Eu quero ser igual ao Senhor. Eu quero ter os mesmos valores que o Senhor tem. Eu quero crer na tua palavra, Senhor. Eu quero que a tua palavra seja o fundamento da minha vida. Eu quero viver por ela e nada mais importa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Deus quer nos fazer cada dia mais espirituais, amém? E menos carnais. E menos carnais. Quem está armado aí? Quem trouxe a sua Bíblia? Glória a Deus, a Jéssica veio hoje. Que bênção, Jéssica. Tinha tempo que a Jéssica não aparecia. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo propósito que Ele tem através de você e em você, na sua casa, em nome de Jesus. Mas alguém estava com uma ovelha desgarrada aqui? Glória a Deus, Jéssica. Seja fortalecida no poder do nosso Deus. Em nome de Jesus. Fico feliz de ver você aqui. Amém? Eu queria que você abrisse para mim. Nós vamos ler, eu quero falar hoje sobre avivamento. Eu queria que você abrisse Isaías 44. Nós vamos ler uma promessa de Deus que está no verso 3. Isaías 44, verso 3 diz assim: porque derramarei águas sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Creio que esse versículo, ele está lá em Isaías, nem sei quantos mil anos tem esse versículo. Mas ele é mais atual do que nunca. Para os nossos dias, para a nossa geração. Ele é mais atual do que nunca, mas é um fundamento que nós precisamos entender. Ali há uma promessa que Deus vai derramar. Ele vai derramar sobre o sedento. Ele vai derramar sobre quem? O sedento. Você se encontra esta noite aqui como um sedento, porque Ele não derrama sobre aquele que... Tem gente que está cansado de ouvir isso, né? É um crente bonitinho de domingo à noite, mas Ele derrama sobre quem? O sedento. O que é o sedento? Sedento é o desejo intenso e profundo de algo. Não é um simples eu quero. Não é um simples, eu quero, eu sou. Mas é um profundo, é um desejo profundo da minha alma de querer Deus sobre este sedento. A palavra de Deus nos ensina que Ele vai derramar sobre você o espírito de vida, o espírito de paz, o espírito que nos faz ter uma ligação direta com o trono da glória. É sobre os sedentos. Mas lá no Apocalipse, a Bíblia fala das sete igrejas. E ele fala da última igreja. Que nós estamos na última dispensação. E lá fala que nesses dias nossos, a igreja seria morna. Uma igreja morna que entra e sai
de uma igreja e não percebe a presença, não percebe a palavra ministrada que entra no coração e divide a alma do espírito. Mas é uma igreja que está aqui dentro da igreja, mas está alheia àquilo que está sendo pregada. A necessidade de nós ficarmos atentos. Igreja, o inimigo entendeu que não precisa tirar nós de dentro da igreja. Basta ele nos tornar morno. Basta ele fazer com que nós amanhã ou daqui a pouco nem lembramos do que foi pregado. Basta ele vir aqui e fazer nós como cegos ou surdos. Temos que ficar atento para aquilo que Deus tem para nós. Eu queria que você abrisse para mim, eu quero falar, em primeiro lugar, eu quero falar sobre a igreja. Isso aqui não foi um avivamento, Atos 2. Atos 2 não foi um avivamento. Mas Atos 2, assim como Jesus é o modelo nosso, Atos 2 é o modelo da igreja que devemos ser. Então, em Atos 2, versículo, vou ler do 1 ao 4, diz o seguinte, é a vinda do Espírito Santo. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceu segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Qual que é o segredo aqui? Se nós formos ver a igreja, a primeira vez que Deus fala de igreja, Jesus fala de igreja, foi com Pedro, aonde ele diz sobre tu edificarei a minha igreja. Foi a primeira vez que se fala de igreja na Bíblia. Era um projeto, primeiro Deus gera isso dentro dele. Ele tinha gerado uma igreja santa, uma igreja apaixonada, uma igreja que amaria a Deus sobre todas as coisas. Ele gerou isso dentro dele. Nesse dia, o Espírito Santo de Deus foi trazido à terra no meio deste povo que era 120 pessoas. Era um grupo de 120 pessoas. O Espírito Santo de Deus veio. E tudo mudou. Tudo mudou. Se você reparar, cada um dos discípulos, vão pegar Pedro antes. Pedro, ele era impulsivo, quando Jesus morreu naquela cruz e ficou 3 dias, né? Até Jesus aparecer de novo, que ele ressuscitou o 3º dia, ele voltou para as práticas antigas. E se você for ver, antes do Espírito Santo, era um tipo de povo. Mas a minha voz já é alta, né? Se ficar muito alto, vocês falam. A partir da descida do Espírito, houve uma capacitação dentro do ser humano, de nós, daqueles que amavam a Deus, que entenderam o propósito, qual os olhos foram abertos, o qual o entendimento foi aberto. Então ele vem e traz esse Espírito, e começa aqui o sonho de Deus se tornando real, que é eu e você, a igreja de Jesus na terra. Enfim, o projeto se tornou real. A igreja foi estabelecida na terra. Uma igreja santa, uma igreja irrepreensível. O Espírito Santo fez a diferença. todos eram cheios do Espírito.
Quando fala cheio, um copo cheio, você consegue colocar mais algo dentro desse copo? É esse nível de profundidade que nós temos que ter. É cheio do Espírito Santo. E não a metade pelo Espírito. E não, ora, eu sou espiritual, mas meu braço não se converteu. Ou como diz a diaconisa Cláudia, meu bolso não se converteu. Mas é cheio até que nada mais coubesse neles. E é assim a igreja modelo. Aonde a partir do Espírito Santo eles se tornam igreja. Eles vivem como igreja. Eles têm autoridade como uma igreja. Eles são exemplo de povo, o que Deus queria. Eu estava lendo e lá fala, né? Jesus falando. Eu quero que minha palavra seja pregada em todas as nações, em todas. Mas vocês, judeus, vocês vão ser os primeiros. Mas vocês vão pregar para todas as nações, todo o povo. Eu tenho salvação para todo mundo. Eu não faço acepção de pessoas. Todos podem se tornar filhos a partir do momento que me aceita como o Senhor, né? Eu imagino Jesus dizendo isso. Então, a partir daquilo, eles fizeram como Jesus. Quantas vezes antes do Espírito, Jesus falava para eles, vai lá, faz um milagre. Chama eles, homem de pouca fé. Vai lá e expulsa demônios. E eles eram o quê? Sem o Espírito? Um povo tímido, fraco, covarde, medroso. E o que é pior? Perdido. Sem o Espírito nós nos tornamos perdidos. Nós não sabemos qual é a nossa posição dentro da nossa casa. Nós não sabemos qual é a nossa posição diante da igreja. Nós não sabemos a nossa posição diante do mundo. Nós nos tornamos perdidos. Sem o Espírito, sem ser cheio dEle, sem desejar Ele, sem ser sedento dEle, nós nos tornamos esse povo como era antes dessa descida do Espírito. Um povo tímido, medroso, incrédulo. Mas não é assim que Deus quer a igreja. Não foi para isso que Jesus naquela cruz morreu e se entregou. Mas é para ter uma igreja que ela era cheia. Se é o oposto, então é a igreja avivada. É uma igreja que ama. É uma igreja ousada. É uma igreja que destrói as obras do inferno. É uma igreja que tem autoridade, que pisa sobre serpente. É essa igreja, mas tem que ser cheio do Espírito. O Espírito Santo faz toda a diferença. Eu imagino Pedro. Eu imagino José, lá no Velho Testamento, onde o Espírito não era dado como hoje é dado a qualquer um de nós. Mas eu imagino dentro de José uma convicção, e o Espírito ia, fazia a obra, e ele voltava de novo, né, para o Pai, porque ele estava ainda, não tinha sido enviado. Mas que exemplo de posicionamento. Que exemplo de caráter é aquele, gente? E quanto mais nós que temos esse espírito de vida disponível para nós. Eu falo porque desde domingo eu estou vendo se o inimigo tentando tirar a paz, tirar a alegria, como se o céu tivesse de bronze. Eu tenho certeza que algo sobrenatural Deus tem. Pelo menos para a minha vida, eu tenho certeza que Deus tem algo sobrenatural. Porque o inimigo, ele tem tentado, aí Deus tem falado, aqueles que são cheios, esses não, ele não pode tocar. Ele não tem poder. Fica em paz, só se preocupe em ser cheia. Vigie a sua mente. Seja cheio da presença. Lembra da minha palavra. Medita nela de dia e de noite. E eu vou te falar, teve dias essa semana que eu falo, Senhor, coisas grandes e firmes o Senhor tem para fazer. Por
acaso quando o inimigo tenta tanto contra as nossas vidas? Ele tenta tirar tanto nós da presença, tirar nós do propósito, do lugar específico que Deus tem para a nossa vida. Eu queria falar sobre dois acontecimentos nesta igreja modelo. Um está em Atos 12, no mesmo livro. Atos 12, versículo 22. Não, versículo, vou ler o 4, o 5. Os discípulos começam a pregar, né? Então diz assim no verso 4. Atos 12, 4. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-os a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas, o que está escrito aí? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro pregando Jesus. Se não me engano, foi aqui que eu li, ou foi que eu vou ler 2 passagens, não nessa aqui não, é a de Paulo. Eles pregando Jesus, Herodes vem, manda prender, e eles vão presos. Só que tinha uma igreja que orava, que buscava a Deus. E o que aconteceu? Verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre os soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Verso 7. Eis, porém, que veio quem, gente? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou no lado de Pedro, e despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto, calça sandálias, e ele assim o fez, e o anjo lhe disse mais, ponha a capa e siga-me. Se você for ler o verso 10, fala que as portas abriram automaticamente. Pedro andava com o anjo do Senhor, e todas as prisões eram abertas, tudo aquilo que estava trancado, todas as cadeias eram abertas, e ele passava livremente. Por que, igreja? Porque a igreja orava. Igreja orava. Vamos ler agora 16, Atos 16. Atos 16, agora sim é o verso 22. Diz assim, então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhe darem muitos açoite, os lançaram na prisão. Paulo e Silas, tá, gente? Ordenando os carcereiros que o guardassem com toda segurança. 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e a prendeu aos pés dele no tronco. 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltavam. Eles, em meio à prisão, eles oravam, eles não murmuraram, eles não deixaram de crer. Eles continuaram crendo. E eles oraram e cantavam louvores. E veio novamente esse poder de livramento e tirou ele daquela prisão.
A Bíblia fala que o carcereiro ficou desesperado. Agora eu vou morrer, eu vou me matar, porque eles vão me morrer. Eles vão me matar, então eu vou me matar aqui, porque eles vão me matar. Sabe o que aconteceu? Pedro prega para ele. Ele se converte. Leva ele lá na família deles. E a família desse carcereiro também se converte. É assim, igreja cheia do Espírito. É você, é o nosso chamado. Essa é a igreja modelo que nós temos lá em Atos dos Apóstolos. Se você não quiser abrir, mas eu queria que a mídia colocasse Amós 8:11. Porque é mais difícil de abrir, né? Mas se você quiser abrir, Amós, é Velho Testamento, né? 8:11. Olha o que diz aqui, gente. Amós 8:11 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esse é o dia. A nossa fome legítima, a nossa sede legítima, é de Deus, é de ouvir a palavra dEle. Esse é nosso tempo. Eu estava fazendo uma pesquisa lá, quantos dias um ser humano consegue viver sem comer? Os mais gordinhos, tipo Alexandre, eu não, só você. Eu não. Nem 10 minutos. 40 dias. Diz que os mais que tem mais gordurinha, até uns 60 dias consegue. Sem comer. Porque nós temos uma reserva de gordura. Reserva de gordura. Comida representa a palavra, amém, gente? E água, representando o Espírito Santo. A água representa o Espírito Santo. Eric, isso aí. Quantos dias você acha que o ser humano consegue ficar sem? 4, 3, 4, no máximo 5 dias. A água que representa o Espírito de vida. Se eu parar de beber água dentro de 4 dias, você sabe o que vai acontecer? Eu vou delirar. Eu vou desidratar. Eu vou ter confusão mental. Eu já não sei mais se é que eu quero ir para a igreja, se eu não quero ir para a igreja, se eu quero santidade, se eu não quero. Se é preciso assim, com tanta urgência, ser santo. Olha, se conseguir ter essa revelação, igreja. A palavra, quando você bebe água, mas não come, o Espírito traz a sua memória, a palavra. Mas quando você não tem o Espírito, nem a palavra você tem, você começa a ter a confusão na sua mente. Você já não sabe o que é verdade, o que não é. Se a Bíblia realmente é de Deus, se não é, se ela é importante, se ela não é. E quantos dias temos ficado sem esse Espírito? Sem conversar com Ele, sem buscar ser sedentos dEle. Por isso que há tanta confusão. Porque se nós formos cheios dEle, nós seremos completos. Completos, o inimigo não vai encontrar lugar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa igreja. Ele não consegue encontrar lugar. Nós não damos conta de viver sem o Espírito. Aí você fica o crente Raimundo. Você já viu o crente Raimundo? Ou então nós ficamos crentes 6 horas. Vocês também sabem. 6 horas por mim, porque eu mesmo. Misericórdia. Sem o Espírito não dá. Sem a água não dá. Sem a vida não dá. Sequer a gente lembra da palavra sem o Espírito, porque é o Espírito que traz vida nessa palavra. Quando você está cheio, essa palavra ela salta sobre você, e ela entra em você, e ela produz vida em você, e ela transforma você, e ela cura você, e ela liberta você.
Você sabe o que o Espírito falou para mim na hora que eu estava fazendo essa palavra? Ele falou: hoje as prisões não são mais cadeias. Lá na Rua da Saudade que tem uma cadeia. Hoje Satanás tem prendido nós, cadeias, grilhões, amarras espirituais. Pessoas que não crescem na graça, que não são transformados dia a dia, que a palavra passa e não consegue penetrar no profundo da alma, até doer para ser transformado. Prisões espirituais são as piores prisões que tem. Sabe por quê? Porque nós estamos aparentemente, aparência, livres. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Deixa eu dar meu dízimo aqui. Nossa. Mas o seu interior está sem água. Você já está delirando. Você já está tendo confusão mental a respeito de Deus. Temos que ser cheios. Fale para o seu irmão, se não tem opção para nós, irmão, é ser cheio dele. Entendeu? A necessidade do avivamento. Você entendeu? Ora para você ver em João 3, né, onde Jesus fala com Nicodemos. O que ele fala para Nicodemos? Necessário vos é nascer de novo. É necessário. É necessário nascer de novo. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, a vida de Deus vem sobre a nossa vida. Quando nós nascemos de novo, há vigor espiritual. A santidade se torna um prazer. Hoje falar em santidade é um sacrifício ser santo. É tão difícil ser santo. Eu posso dar uma pecadinha, uma mentirinha, ou sei lá, uma escorregadinha. Mas quando nós nascemos de novo, é um prazer ser santo. Porque você não quer perder aquilo que você recebeu dele. Você não quer mais perder essa presença, essa paz, essa alegria. A palavra de Deus se torna um estilo de vida. Quando nós nascemos de novo, esta palavra para nós é a nossa cultura. Se torna uma cultura, se torna um estilo de vida. Se torna algo que nós só nos movendo para a direita ou para a esquerda, conforme ela dá a direção. Você entende porque é necessário nascer de novo? Renunciar todo o eu, tudo aquilo que é carnal. Deus, Ele precisa trazer esse avivamento no meio da igreja. Nós estamos perdendo a identidade de igreja. Nós estamos perdendo a identidade. Estou falando avivar, estou falando a igreja no Brasil, no mundo, não sei. Está perdendo a identidade de igreja santa. Nós precisamos buscar esse avivamento, um evangelho puro, um evangelho simples, onde o pecado é tirado do meio da igreja. O pecado é tirado da nossa vida, da nossa mente. Nós temos que buscar esse avivamento. E eu fiz uma pesquisa, sabe, a respeito dos avivamentos que já tiveram. Os grandes avivamentos. Então, 1730 a 1740, houve um avivamento lá nos Estados Unidos. 10 anos de avivamento. Depois, 1790 a 1840, teve, aí já foram 50 anos, né, de avivamento. Milhares de pessoas se converteram. Milhares
milhares todos os dias se convertiam à presença de Deus. Os prodígios, as maravilhas era comum no meio dos irmãos, no meio da igreja. País, terceiro grande avivamento, país de Gales, em 1904 a 1905. Sabe como que foi esse avivamento? Uma pequena comunidade, como nós. Foi tão poderoso esse avivamento, que ele estendeu para o país inteiro. Ele atingiu todo o país de Gales, por causa de uma comunidade, por causa de um povo sedento que buscou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, quando foi necessário, e Deus trouxe. Deus derramou, porque Ele traz água sobre o sedento, Ele traz o Espírito sobre o sedento. O quarto é famoso, né, que é o da Rua Azusa. Foi 1906 a 1909, lá em Los Angeles, aonde se originou o Isso, é isso aí. Onde as pessoas tiveram experiência do Espírito Santo, aonde houve manifestação dos dons. Os dons foi lá na Rua Azusa, onde nasceu as igrejas como nós, avivadas, cheia da presença, que faz loucura por causa de Jesus, que ama Ele sobre todas as coisas, que não quer ser um crente arrumadinho, de fachada, mas quer realmente ser cheio do Espírito. Quinto, esse aqui eu vou mais profundo com a gente. Lá na Coreia do Sul, igreja não sei o que, plena, chama a igreja do Evangelho Pleno, né? Isso. Sabe quantos membros tem aquela igreja? 800 mil. Você sabe o que é 800 mil? Vamos pôr que Poços tenha 200 mil. É 4 Poços de Caldas, numa só igreja. 800 mil membros. Existe mais de 500 pastores. Existe 8 cultos. Eles fazem 8 cultos no domingo. 8 cultos no domingo. Davi, ele chamava Paul Yong-Shu, né? Aí Deus mudou o nome dele para Davi Paul Yong-Shu. David, é. Olha, uma coisa interessante que ele estabeleceu na igreja dele, que eu quero que você estabeleça na sua vida. O princípio da oração. O cristão, põe isso na sua cabeça, tem a capacidade de trazer tudo à existência pela fé. Ele imprimiu isso na igreja dele, nos líderes dele, no povo. Eu vou repetir de novo. O cristão tem a capacidade de trazer tudo à existência pela fé. Tudo. O que está impossível para a sua vida? A sua cura, o seu casamento restaurado, o seu ministério que está enterrado, tudo. Então ele estabeleceu fé, oração pessoal, oração em grupos, em oração em comunidade. Primeiro eu oro, tenho o meu tempo de oração comigo mesmo e com Deus. Depois eu tenho oração com o meu grupo, com a minha família, com a minha célula, com o meu grupo. E depois eu reúno com a minha comunidade, nós todos orando juntos. Ela é conhecida por ajuntamento de oração, onde milhares de pessoas se reúnem para orar juntas. Vamos fazer um desafio? Vamos marcar uma oração aqui na igreja? Quem topa? Uhul! 4. Aí sim, irmã Naí. Oração onde gera
expectativa que Deus pode responder suas orações e operar milagres. Ele fez um monte da oração. Nessa igreja tem oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Tem escalas. Esse eu achei interessantíssimo. Ele tem retiros de oração. Em montes ou torres de oração. Retiros de oração. Onde a gente se retira e vamos para o lugar orar, louvar, adorar, louvores, cânticos, retiros, 3 dias, 4 dias, uma semana, nós não voltamos para casa. Ali mesmo nós já é arrebatado. Esta igreja, com esse modelo, e sabe qual que é o modelo? Células. Fizeram uma pesquisa lá em casa, tem um livro que um cara, ele ficou, eu quero ver o que essas maiores igrejas do mundo têm. E ele foi nessa igreja. É igual nós. Célula. Só que tem oração. É um estilo de vida. Eles são cheios do Espírito. Gente, você já imaginou? 4 vezes Poste Caldas, tudo numa igreja só. Quantos mil habitantes tem Poços? É vezes 4. É gente demais. É muita oração. E eu imagino que é um povo que é fervoroso, sedento, que não brinca com as coisas de Deus. Leva Deus a sério, a sua palavra, que ora e crê na resposta de Deus. Crê. Crê. Você sabe o que acontece numa igreja dessa? Satanás, ele fica tão fraquinho, que ele não dá conta nem arrastando entrar dentro de uma igreja dessa. Nem arrastado ele consegue. De tanta presença de Deus, poder de Deus, santidade de Deus. Gente, eu fico boba de ver como uma pessoa que se diz cristã consegue não ter santidade. Eu fico, isso me incomoda tanto, eu falo, meu Deus. Como pode? Quando eu converti, Deus me deu uma paz tão grande. Eu lembro que na igreja eu ia e eu sentia tanta paz. Aí na segunda-feira parecia que eu já tinha perdido. Gente, eu empenhei tanto, eu buscava tanto. Senhor, essa paz ela tem que ir embora comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até o dia de eu ir de novo, de eu buscar o Senhor de novo. Mas isso não acontecia e eu buscava e eu falava, Senhor, esse vai ser o meu estilo de vida, eu não quero perder isso. Aí o Espírito Santo ministrou para mim. Porque tinha pecados, eu não fazia prática do pecado, mas eu lembrava de pecado. Eu deitava na minha cama e ficava lembrando, ai que tempo bom. O Espírito Santo falou assim, você precisa se arrepender. Não, Deus, disso não. Precisa arrepender. Eu conto meus testemunhos para você do que eu precisava arrepender. Não era prática do pecado, eu já tinha entendido. A minha vida não tinha prática de pecado mais. O Espírito Santo tinha revelado no meu coração sobre santidade. Mas a minha mente ainda estava presa lá, naquele momento que para mim era prazeroso ficar lembrando. O Espírito Santo, arrepende. E eu não, arrepende. E eu louvo a Deus, porque Deus comigo, Ele é firme. É um pai de amor, mas é um pai firme, que me instrui, que me repreende, que me mostra a verdade. E eu consegui, pela misericórdia de Deus, aí eu entendi. Às vezes nós não temos prática do pecado, mas o nosso coraçãozinho ainda está lá. Igual o povo no Egito, né? Estava lá no mar, caminhando para a terra prometida. Mas o coraçãozinho estava lá na época que comia carne. Misericórdia, irmão. Jesus faz tudo novo de novo.
É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. A santidade não pode ser um peso para você. A obediência a essa palavra não pode ser um peso para você. Isso indica que você não está cheio do Espírito Santo. Cuida da sua vida espiritual. Como o maior bem que você tem na sua vida. Em nome de Jesus. Se coloque na posição. Deixa o Espírito ministrar em você. Que você passe uma noite em choro, em pranto, num conserto, numa cura, numa transformação. Mas eu tenho certeza que ao amanhecer você será uma nova criatura. E junto com você vai a sua família. Você entende que não é sobre você somente, mas é sobre a sua casa, sobre o futuro dos seus filhos, dos seus netos. Não vamos ser superficial mais, vamos mergulhar. Vamos cair de cabeça nesse Deus maravilhoso. Eu te garanto que você não será envergonhado e nem se arrependerá. Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Você pode dizer: eu te amo, Jesus. Eu quero ser essa igreja. Eu quero ser essa igreja lá de Atos, onde um irmão está com dificuldade, a gente ora e cadeias são abertas, guilhões caem por terra, as correntes são despedaçadas. Esta igreja com a autoridade que eu quero ser. É um novo tempo sobre você. É tudo novo, tudo novo. Deus fazendo tudo novo. A cada dia Ele renovando você. A cada dia Ele te colocando na sua posição. E você não resistindo isso, mas você aceitando isso de bom grado, mesmo que tenha doendo em você, mesmo que te doe, porque eu já estou tão arraizado aqui neste lugar. Deixa o Espírito te mover, deixa Ele te levar, deixa Ele te conduzir. Ele sabe para onde Ele quer te levar. Você não sabe nem se você sair dali. Nós não sabemos se nós vamos estar vivos, mas Ele sabe. A gente nem sabe que às vezes nós for pela direita, ali tem algo preparado do diabo. Então Ele, quando você é conduzido para Ele, por Ele, Ele vai e leva você para a esquerda. Amém. Oh, Espírito Santo. Queria que você então ficasse de pé. Avivamento, avivamento, ser cheio do Espírito, ser cheio da presença. Quando nós somos cheios, a igreja lota, a cidade vai se convertendo. Em vez de trevas, a cidade se torna luz. Em vez de bandido, boca de fumo, prostituição, é trocada essas vestes por vestes brancas de santidade. Você consegue entender isso? Aonde uma igreja faz o papel de igreja, a polícia não tem serviço, não. Irmã Nair.